Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente início de manhã para todos nós. Que a paz de Jesus possa hoje estar presente dentro do nosso lar, abençoando a nossa família, tranquilizando o nosso coração e também nos conduzindo para o melhor caminho, para as melhores decisões ao longo desse nosso dia. Então, que o nosso irmão maior, Jesus, possa nos guiar, nos amparar e nos intuir, hoje e sempre. Bom, meus irmãos, é com muito carinho que estamos aqui iniciando a nossa manhã de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, este momento que todos nós nos dedicamos a estar aqui para juntos em um só pensamento cuidarmos da nossa alma, elevando ela até a Jesus e abrindo as portas do nosso coração para acolher o ensinamento das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, meus irmãos, a passagem que vai inspirar a nossa reflexão é uma passagem que se encontra no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 13. Esta passagem, meus irmãos, ela vem nos falar sobre a inteligência relacionada ao intelecto de uma alma. E assim como na vida presente, como a gente também vê na história, na antiguidade, é muito comum a gente se deparar com a realidade de muitas almas com uma inteligência muito bem desenvolvida, tomando caminhos perniciosos para a própria vida. É comum a gente se deparar com a realidade de almas pessoas extremamente inteligentes e fazendo escolhas que não são tão boas para a jornada da vida eterna, se perdendo no orgulho, se perdendo no egoísmo, se perdendo na avareza, se perdendo muitas vezes também na ociosidade. Então, esse fato, esse cenário, não é apenas da atualidade. Na antiguidade, a gente também se deparava com esse cenário aqui na Terra. E muitas vezes a gente, de frente para essa situação, alguém muito inteligente que acaba fazendo escolhas que não são tão boas para a sua vida, a gente, de frente para essa situação, acaba gerando ali comentários como: nossa, como pode uma pessoa tão inteligente, tão bem desenvolvida intelectualmente, fazendo essas escolhas para a própria vida, escolhas muito pautadas no egoísmo, na avareza e no orgulho. Como pode isso? E a gente acaba fazendo esses comentários por ainda equivocadamente nós relacionarmos a inteligência com a moralidade. A gente faz esses comentários porque ainda equivocadamente a gente acredita que a inteligência ela está ligada ao mesmo nível de moralidade de uma alma. Ou seja, se uma alma é muito bem desenvolvida intelectualmente, quer dizer que ela também é muito bem desenvolvida moralmente. A gente acaba pensando isso. Mas, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos esclarecer que as coisas não são bem assim. Que este pensamento que muitas vezes nós temos, ele ainda é equivocado, porque inteligência e moralidade são duas áreas diferentes que a gente tem que buscar desenvolver em nosso espírito, ou seja, elas não estão ligadas. A gente não depende da inteligência para desenvolver a nossa moralidade, como também a gente não vai depender da moralidade para se ter um certo nível de inteligência intelectual ou não. Então são duas áreas distintas que ajudam no progresso, mas que estão ali separadas, não são ligadas dentro de uma alma. Então, dessa forma, o Evangelho deixa muito claro para nós que pode haver almas que têm a inteligência intelectual muito bem desenvolvida, mas que a moralidade nem tanto. Que a moralidade ainda está ali sendo uma sementinha para florescer. E é justamente por este fato que a gente pode acabar se deparando com muitas almas com uma extrema inteligência ainda tomando caminhos perniciosos, ainda tombando no orgulho,
no egoísmo, ainda tombando na vingança muitas vezes. É por causa disso, porque são áreas distintas. E quem vai nos explicar ainda mais sobre isso é o nosso querido benfeitor Emmanuel. Ele vai nos responder na questão 120 do livro O Consolador, exatamente uma pergunta que é uma dúvida que muitos de nós têm. Olha só a pergunta que é feita para Emmanuel. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Essa pergunta aqui, ela casa perfeitamente com aquele pensamento que a gente trouxe aqui agora há pouco no início da nossa reflexão, de acabar achando que inteligência e moralidade está ali ligada no mesmo patamar, ou seja, o mesmo nível que se tem de inteligência é o mesmo nível que se tem de moralidade. E não, como a gente explicou, são áreas distintas. Então, essa pergunta aqui feita para Emmanuel, a gente pode traduzir ela também da seguinte forma: pode existir uma alma que é extremamente inteligente, tem um desenvolvimento intelectual ali muito alto, mas ela tem um baixo desenvolvimento espiritual, ou seja, ela tem uma moralidade que ainda é muito pouco desenvolvida? Essa é a pergunta feita para Emmanuel. E olha só o que ele vai responder para nós de forma esclarecedora e muito pontual. Emmanuel diz: diremos melhor, a inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. Eu vou pausar aqui, depois a gente continua lendo o restante da resposta de Emmanuel, mas olha como ele é objetivo e esclarecedor. Ele diz que na atualidade, muitas das dores que a gente enfrenta, muitos dos caos, das vicissitudes que a gente se depara no nosso mundo, é porque a nossa humanidade focou demais em desenvolver a inteligência e se esqueceu de desenvolver a moralidade, e se esqueceu de desenvolver a parte dos sentimentos mais nobres e das virtudes. E nós sabemos, meus irmãos, que o Espírito, nós, para nos desenvolvermos no progresso da vida eterna, a gente precisa, sobretudo, desenvolver a nossa moralidade. Precisamos desenvolver os nossos sentimentos nobres, as nossas virtudes, como o perdão, como a indulgência, como a paciência, como a humildade. Então a gente já tem esse conhecimento que para a gente aurir o progresso precisamos desenvolver também a nossa moralidade. Só que, assim como na antiguidade, ainda nos dias atuais, o homem foca apenas na inteligência da matéria, se esquecendo de desenvolver a sua parte moral. E isso acaba ali causando um entrave nele na hora do progresso. Olha o que Emmanuel continua dizendo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Por outras palavras, a nossa humanidade terrena focou demais em desenvolver a inteligência. Criou-se um vislumbramento como se fosse o auge do nosso progresso, desenvolver a inteligência intelectual, e colocamos de lado os valores morais e colocamos de lado os sentimentos nobres, a necessidade deles também serem desenvolvidos. Então, meus irmãos, é de suma importância nós compreendermos que a inteligência, o intelecto, ele é muito importante para ajudar, sim, no nosso progresso, na nossa humanidade, ele é indispensável. Muitas almas, aliás, vêm com missões diretamente ligadas à inteligência para ajudar nesse progresso aqui na Terra. Mas precisamos compreender que não apenas a inteligência nos ajuda a progredir, mas, sobretudo, o nosso desenvolvimento moral, mas, sobretudo, o desenvolvimento dos sentimentos nobres no nosso coração. Então, para a gente caminhar para o progresso, precisamos também cuidar da nossa alma,
precisamos cuidar das virtudes que estamos semeando no nosso coração. Então, as palavras de Emmanuel aqui, nessa questão 120 do livro Consolador, é esclarecedor em pontuar para nós que inteligência, principalmente aqui na matéria, e moralidade são áreas distintas. A gente tem que buscar desenvolvê-las, mas são áreas distintas. Uma alma extremamente inteligente não diz nada sobre a moralidade dela. Então, vão ser as atitudes, a pureza do coração que vai dizer sobre a moralidade. Mas nem sempre, quase nunca, a inteligência está ligada à moralidade. A gente tem que buscar desenvolver essas áreas, mas a gente não pode tirar essas conclusões precipitadas. Com isso, meus irmãos, eu convido a todos para encerrarmos o nosso evangelho desta sexta-feira com este esclarecimento no nosso coração, que a gente possa buscar desenvolver essas duas áreas na nossa vida, cada uma a seu tempo, mas que a gente jamais se esqueça da importância do desenvolvimento moral e do crescimento da moralidade no nosso coração. Esse é um dos pontos chaves para a nossa evolução. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para que a gente encerre com Jesus no nosso coração nessa sexta-feira, que Jesus possa estar conosco no dia de hoje, que os ensinos dele possam ser refletidos através das nossas palavras, das nossas ações, através das nossas ações para com o nosso próximo. Que Jesus nos ampare, guie o nosso coração e guie também as palavras que a gente soar no dia de hoje. Fiquemos em paz e nos lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz e que assim seja.